é bagre. Ah, é jogador que não tem expressão. Ah, é jogador pequeno. Rapaziada, o Vasco da Gama fechou a contratação de Facundo Colídio, jogador que atuava com a camisa do River Plate, que vem aí com um contrato de mais ou menos 4 temporadas com o Vasco da Gama. O Vasco conseguiu concretizar essa contratação por 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do Colídio. Os outros 50% vai ficar caso o jogador bata metas, faça gols, número de partida, títulos com a camisa do Vasco. Aí o Vasco vai poder comprar os outros 50% desse atleta. Nesse vídeo a gente vai analisar aí como o Facundo Colídio pode ajudar o Vasco, pode acrescentar nesse time do Pedro Emanuel. Então já se inscreve no canal aí para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Agora vamos comigo analisar Facundo Colídio, reforço do Vasco da Gama. Bom, Facundo Colídio é um jogador que foi revelado pelo Boca Juniors e muita gente não conhece um pouco da trajetória desse jogador, e eu vi até mesmo torcedores do Vasco da Gama comentando: Ah, é bagre. Ah, é jogador que não tem expressão. ah, é jogador pequeno. O cara jogou no Boca Juniors, o cara jogou na Inter de Milão e o cara também jogou no River Plate. Tem muita gente que acha que isso é pouca coisa. Eu, na minha humilde opinião, não acho. Então eu acho que, na minha humilde opinião, o Facundo Colídio ele não vem como uma aposta. Ele já vem um jogador pronto, que sabe o que é pressão, que sabe o que é jogar futebol de alto nível. Foi revelado pelo Boca, passou 3 temporadas atuando com a camisa da Inter de Milão, porém não foi muito bem no futebol italiano. Depois da Inter de Milão, o Facundo ainda foi jogar na Bélgica, mas não conseguiu desempenhar um melhor futebol. Depois voltou para casa, precisou voltar para o futebol argentino para conseguir voltar a jogar um futebol que consolidou ele nas categorias de base do Boca Juniors. Então ele voltou para o futebol argentino, foi para o Tigres, o River Plate viu nele uma boa possibilidade e efetuou a compra deste jogador. Desde então ele vem jogando como titular do River Plate e tem muita gente que não leva isso em consideração. Eu particularmente levo muito isso, até porque jogar no River Plate é brabo, é, na minha opinião, o maior time argentino. Não é à toa que vem revelando grandes jogadores ano após ano. A gente tem aí o Mastutuano, o Enzo Fernandes, tem o Julian Álvares, jogadores que foram revelados pelo River Plate. E o Colídio era um jogador que, apesar de não ter sido revelado pelo River Plate, é um cara que praticamente ganhou muita visibilidade jogando com a camisa do River. Na atual temporada, ele soma 23 partidas, 5 gols e 3 assistências. Então tem muito torcedor que faz a pergunta que eu fiz quando eu vi que o Vasco estava negociando com esse jogador. Ah, por que o Vasco está tentando fechar com o Colídio? O que é que o Vasco viu nesse jogador? Como esse jogador vai desempenhar um bom futebol no Vasco da Gama? Então o Colídio não é um ponta pela esquerda, não é um ponta pela direita. O Colídio é uma espécie de um segundo atacante. Aquele cara que joga como se fosse um 10. Aquele cara que joga por trás do centroavante, que tem muito potencial de pisar dentro da área. De todos os vídeos, lances, partidas que eu assisti do Facundo Colídio, eu tive a impressão disso, que ele joga mais como um segundo atacante, aquele jogador que tem a facilidade de pisar dentro da área e de entregar gols também. Mas a gente não pode esperar dele 30 gols, 35 gols, coisas que muitas vezes poderia até acontecer com o Verratti, que na minha opinião é um centroavante totalmente fora da curva. Então o Colídio, eu entendo que o Vasco, quando efetua essa contratação, o Vasco já traçou um tipo de planejamento, um tipo de modelo de jogo que, na minha opinião, a gente já consegue entender nas partidas do Pedro Emanuel. Um time que sabe se defender, mas que sai muito rápido na transição ofensiva. Então eu acho que o Facundo Colídio entra muito nesse requisito. Por isso que o Vasco pagou o que pagou, porque não é uma característica que o Vasco tem no elenco. Se a gente parar para analisar todo o elenco do Vasco, a gente tem Marino Rinestrosa, a gente tem Brenner, que começou agora, que muitos torcedores falam que estreou agora, né? Porque não vinha jogando bem. A gente tem o Andrés Gomes, que de todos esses é o que se salva. A gente tem o Spinelli, que faz um gol ou outro, mas não é o centroavante que a gente espera que vai vestir a camisa do Vasco. Então o Vasco tem muitos jogadores que não se encaixam muito no perfil do técnico Pedro Emanuel, que está conseguindo tirar leite de pedra. Então eu acho que o Facundo Colídio vai se encaixar muito na estratégia que o Vasco está montando para o seu time de 2027,
Porque tem muita gente que acha que é só para esse ano, mas acredito que a estratégia em si de um bom time também está já se montando para 2027, para que o Vasco possa disputar títulos e conseguir ser mais competitivo nas competições. Acho que algo que me agrada muito é essa mudança de mentalidade. Parar de buscar jogadores que não estão prontos e buscar jogadores que já estão prontos, que chegam para resolver. Ah, Pedro, mas o que o Vasco ganha com essa contratação? Muita movimentação, muita rapidez. O Colídio não é um jogador lento, é um jogador que sabe sair na transição rápida, sabe jogar de costas, naquele setor entre linhas, que é algo que quando o Vasco fez com o Brenner contra o Fluminense, aconteceu gol. É um cara que finaliza de fora da área, é um cara que sabe trabalhar com associações, sabe atacar aquela última linha. Se você assistir os jogos do Vasco, antes do Pedro Emanuel, ou até mesmo com o próprio Pedro Emanuel, o Vasco ele não tem muito essa infiltração por trás dos zagueiros. E é algo que o Facundo Colídio vai poder contribuir muito ao Vasco. E eu confesso para vocês que eu tô um pouco ansioso para ver aí como é que o Pedro Emanuel vai encaixar esse jogador no time do Vasco. Então é isso, rapaziada. A gente fez uma análise rápida, a gente ainda tá terminando nosso estúdio, como vocês estão vendo. Tá uma correria gigantesca, tá? Mas muitos amigos, colegas vascaínos pediram para analisar essa contratação do Vasco e eu trouxe aí para vocês a minha opinião desse jogador. Espero que ele possa chegar, possa desempenhar um bom futebol, porque eu estou acreditando, estou depositando confiança nesse jogador e acredito que ele vai fazer a diferença demais no time do Vasco. Então é isso. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, a gente tá tentando aí bater 10 mil inscritos, a gente vai conseguir o quanto antes e a gente conta com a sua ajuda para acompanhar os próximos vídeos do canal. Então é isso, rapaziada, valeu, tamo junto, fui!